Lucas capítulo 10, a gente vem falando, irmãos, sobre o método de Jesus para o discipulado. O que é discipulado? É você se tornar discípulo de alguém, né? É quando você aprende com um mestre, com uma pessoa mais sábia, algo que vai ser aplicado na sua vida, né? Discipulado tem a ver com prática de vida. Então, Jesus, o que ele faz com os seus discípulos é um método da prática, né? Ele coloca ou ele encoraja os seus discípulos a praticar aquilo que ele está falando. E a gente vê aqui em Lucas 10 exatamente isso. Jesus enviando 72 dos seus discípulos em duplas a todas as casas das cidades que ele iria visitar e antecedendo Jesus. E Jesus ali então, ele quer ensinar aos seus discípulos algumas coisas. Primeiro, que é na prática da vida, da fé, é no caminhar da fé que nós recebemos a autoridade de Jesus. Porque quando nós somos enviados por eles, nós temos uma ordem, nós temos uma autorização, né? É como se nós tivéssemos uma autoridade mesmo de um juiz ou uma carta dizendo que nós podemos sim representar como embaixadores daquele juiz. Então, Jesus ele faz isso com os seus discípulos, ele os envia. E quando ele os envia, os discípulos não estão bem preparados. Eles não têm muito tempo de prática na vida. Eles haviam apenas andado por pouco tempo com Jesus. Mas a história, a Bíblia nos diz que eles voltam alegres, tomados de alegria, porque o resultado da prática do discipulado deles foi um sucesso. Porque até os demônios se submeteram a eles. Porque na verdade, aí a gente viu na semana passada, na verdade o que faz a diferença não é a pessoa em si, mas o que faz a diferença, primeiro é quem envia e a mensagem que é enviada. Então os discípulos, eles obtiveram sucesso, eles alcançaram o êxito que Jesus planejara para a vida deles, porque eles foram sinalizar o reino de Deus. E ao sinalizar o reino de Deus, aí sim, os demônios se submetem, as bênçãos os acompanham. Não é isso que diz a palavra de Deus? As bênçãos do Senhor acompanham. Não somos nós que corremos atrás delas. Os discípulos não estavam correndo atrás das bênçãos de Jesus. Muito pelo contrário, eram as bênçãos de Jesus que os acompanhavam casa após casa. Por isso, tudo deu certo. Não vou dizer que foi um mar de rosas, mas eu quero te dizer que eles obtiveram o sucesso que Jesus planejou para a vida deles. E hoje, por último, irmãos, eu quero ver com vocês o verso 21, verso 21, 22, 23 e 24. É o final dessa empreitada que Jesus envia os seus discípulos. Tá? É aquilo que Jesus, quando eles regressam, quando eles voltam para a presença de Jesus, contando o que aconteceu, regozijando, tendo um gozo no seu coração indescritível, esses discípulos contam para Jesus o que aconteceu. E após isso, Jesus, naquele mesmo momento, ele exulta no Espírito e ele exclama. Jesus, ao ouvir o que os discípulos testemunharam, diz a Bíblia aqui no verso 21, que naquele momento Jesus exulta
no Espírito Santo e ele diz algo. Eu queria começar a chamar a sua atenção, porque não é sempre que a gente vê na Bíblia Jesus exultando, né? Eu imagino que, como Davi, né, quando ele dançou na frente da Arca da Aliança, quando a arca estava retornando para Jerusalém, Davi dançava, Davi estava exultando, né? Tanto ele exultou que a sua esposa, a Milca, ficou meio escandalizada. Nossa, o rei perdeu a compostura, né? Então eu imagino aqui que Jesus não diz que ele perdeu a compostura, né? A palavra que Milca usa é muito forte, ela usa assim: você ficou desavergonhado, ou sem vergonha, né? É uma palavra forte que ela falou para um ungido do Senhor, né? E eu creio que Jesus aqui, ninguém falou que ele estava sem vergonha, mas a exultação do Filho de Deus é porque algo significativo aconteceu, porque algo realmente grandioso, muito importante aconteceu naquele instante, né? Os discípulos, eles haviam não só presenciado algo, não haviam apenas escutado apenas uma história ou visto um milagre, eles haviam vivido, eles tinham tido uma experiência espiritual muito séria, muito profunda, ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer: olha, glória a Deus. Ele exultou no Espírito Santo. O que é exultar no Espírito Santo? É você glorificar a Deus, né? É dar aleluia. Às vezes as pessoas de fora falam que o crente é muito barulhento, né? Que a gente gosta de dar muito aleluia, falar muito glória a Deus, bater palma, cantar música alta, né? Pular na igreja. Gente, isso é exultar no Espírito Santo, entende? Não é bagunça, não é sem vergonhice, né? Como é que o Milka falou? Desavergonhado. Não é que a gente está desavergonhados, não, gente. É que nós estamos exultando no Espírito. E exultar no Espírito, sim, vale a pena você cantar. Se quiser gritar, grita. Se quiser chorar, chora. Se quiser deitar no chão, deita. Se quiser pular, pula. Faz o que você quiser, mas exulte no Espírito Santo. É lógico que também não podemos perder a decência, né? Tudo com decência, né? No tempo certo. Não é... Existe tempo de calar e há tempo de falar. A Bíblia diz isso. Há tempo de você cantar e há tempo de você chorar. Então, tudo com decência. Mas eu quero deixar essa introdução que mostra que Jesus tinha sentimentos. Que Jesus era um homem, ele não era um monge zen que ficava no alto do monte só no não, Jesus era um homem que tinha sentimentos. Ele chorou, ele riu, ele cantou, ele ficou bravo lá com os mercadores do templo, né, que ficavam lá vendendo as coisas do templo. Ele exultou com o sucesso dos seus discípulos. E essa palavra exultar significa colocar para fora uma emoção grande. E quando a gente coloca uma emoção grande para fora, o que a gente faz? A gente grita, canta, dá risada, não é verdade? Isso tudo faz parte, né? Quando ele é guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele exulta no Espírito e exclama o seguinte: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a Ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Tu tivestes a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Filho, senão o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então, mirando ou olhando fixamente aos seus discípulos, declarou-lhes em particular. Agora eu creio que Jesus falou bem baixinho, né? Ele chamou, depois que ele deu aquele grito
que exultou, né? Oh Pai, Senhor dos céus, grande é o Senhor. Ele berrou para todo mundo. Mas aí, no verso 21, ele chamou todo mundo e falou bem baixinho, olha, chamou os discípulos dele e os declarou em particular: bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Bem-aventurado quem vai ver o que vocês viram, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. O que Jesus exclamou? Qual foi a exultação de Jesus no regresso dos seus discípulos? O que Jesus disse ali naquele momento? Ele começa dizendo: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, louvo a Ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e as revelastes aos pequeninos. Louvo-te a Ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. A exultação de Jesus tem a ver com o que aconteceu, com a experiência que os seus discípulos tiveram. Qual foi as verdades, que Jesus aqui está dizendo que ele ocultou, que o Pai ocultou dos sábios, mas revelou aos discípulos, aos pequeninos, ali aqueles que foram às casas? Qual foi essa verdade? A verdade que Jesus está se referindo aqui está no verso 20. Veja comigo aí o verso 20. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os Espíritos vos obedecem. Jesus está se referindo à alegria dos discípulos ao regressarem, porque os Espíritos, os demônios se submeteram, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Essa é a verdade que o Pai escondeu dos sábios, mas revelou aos pequenos. Deus, Ele tapou os olhos dos sábios e dos cultos desse mundo para revelar aos de origem humilde, aos que nada possuem nessa terra, aos que não têm nenhuma posse e nenhum status social, que agora não apenas os demônios se submetem, não quer dizer apenas que eles têm poderes especiais, mas que o nome deles está inscrito nos céus. O que Jesus está querendo dizer com a sua exultação é que o que Deus ocultou dos sábios e que revelou aos pequenos é que pela fé, quando nós obedecemos a palavra de Deus e ouvimos a voz de Jesus, algo sobrenatural acontece. Algo começa a se materializar no mundo espiritual, que é exatamente a nossa filiação ao Pai. Então, o primeiro ponto que Jesus está dizendo aqui na sua exultação é que aquele que creu e que obedeceu à voz do Pai, ele compreendeu o mistério que estava escondido das gerações. Ele obedeceu não só
Deus. Ele compreendeu que o Pai enviou o Filho. O que Jesus disse? Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E a quem o Filho o revelar. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o mundo não vai me conhecer. O mundo vai continuar na sua ignorância. Eles vão continuar na sua própria ciência, na sua própria sabedoria. E eles vão continuar pensando que assim podem ser iguais a Deus. Qual foi o engano que Satanás contou para Adão e Eva lá no Éden? Se comeres dessa fruta, vós não morrereis. Ou seja, Deus mentiu. Mas se comeres, vós vos tornareis conhecedores do quê? Do bem e do mal. Ou seja, sereis como Deus. E essa era desde o princípio o quê? A vontade de quem? De Satanás. Lúcifer, né? Um anjo de luz. Ele caiu porque se orgulhou ou se encheu de orgulho e não pôde conhecer a glória de Deus. Perceba que Deus revela quem Ele é a quem Ele quer. Deus não revela o que Ele é para quem quer. Deus revela quem Ele é para quem Ele quer. Por quê? Porque o Senhor, Ele ocultou dos sábios quem Ele é. Deus cegou a sabedoria humana. Irmãos, nós vivemos um tempo e nós vamos presenciar ainda um tempo. Talvez nós não estejamos vivos para ver isso. Mas o ser humano, ele quer cada vez mais se igualar da sua força, do seu conhecimento, do seu poder. E foi assim no tempo de Jesus. Jesus aqui, nesse capítulo 10, veja comigo no verso 15. Olha só o que ele diz sobre Cafarnaum. Verso 15 desse mesmo capítulo. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até os céus? Não. Serás derrubada ao inferno. O Senhor está dizendo, olha, eu ocultei dos sábios esse segredo, de que aquele que crê que o Pai me enviou, esse terá o seu nome inscrito no livro da vida. Eu ocultei dos sábios, sabe por quê? Porque o sábio, ele pensa que pode explicar a Deus. Ele pensa que ele pode ser igual a Deus. Ele pensa que ele pode chegar aos céus pela sua sabedoria, pelas suas filosofias, pelas suas artimanhas, pelos seus próprios trabalhos e esforços. Quando na verdade Jesus está dizendo aqui, não chegarás ao céu. Pelo contrário, cairás até o Hades, até o inferno. É uma palavra dura de Jesus, irmão.
mas a exultação dele ao ver que aqueles que creram foram salvos, porque os seus nomes foram escritos nos céus. Jesus ali, ele contemplou a salvação do Pai. Ele viu que aquilo que ele estava fazendo, na verdade, já era o início de tudo, de uma história de redenção, de reaproximação, de reconexão entre o homem e Deus. Então Jesus, ele exulta e diz: glórias te dou, Pai, porque ocultastes essas verdades dos sábios e dos cultos e as revelastes aos pequeninos. Mas Jesus, ele continua dizendo mais. Depois do verso 22, ele diz assim: olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. O Senhor, ele, depois de dizer, de exultar, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados sereis quando fores açoitados, maltratados, porque a justiça de Deus será por vocês. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estas coisas, irmãos, o Senhor, ele preparou para os pobres e humildes, para aqueles que não elevaram o seu coração na soberba, na presunção, para aqueles que realmente, como o rei Davi lá em 2 Samuel, se despiu da sua glória e decidiu se humilhar, decidiu se expor para conhecer ao Deus Todo-Poderoso, para realmente ter o seu nome inscrito nos céus. Aí Jesus diz: olha, estas verdades, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, a não ser as pessoas a quem o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho desejar revelar. Jesus, ele decide revelar estas verdades àqueles que abrem a porta do seu coração. O Pai se revela ao Filho, e o Filho se revela a quem? Aos seus discípulos. Lá em Apocalipse 3, 20, ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se nós quisermos receber a revelação dessa verdade, de que Deus enviou o seu Filho, e de que agora nós somos parte do seu reino, parte do seu pastoreio, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos abrir a porta. São duas coisas aqui que Jesus nos diz: que Ele quer se revelar a todos, por isso Ele está à porta. E quando Ele está à porta, significa o quê? Que Ele está de fora. Assim Ele veio
veio ao mundo. Ele veio para o que era seu, mas os que eram seu não o quê? Não o receberam. Por quê? Porque ele estava à porta. Porque ele estava batendo, porque ele estava chamando. E quando ele chama, nós precisamos ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, aqui fala, não do ouvir humano, mas fala do ouvir dentro do coração. Do ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Ouvir com sensibilidade a voz do Senhor. E abrir a porta. Abrir a porta da sua casa. Abrir a porta para Jesus entrar na sua vida. Primeiro, ouvir a voz do Senhor. Ele diz, lá no Sermão do Monte, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus, irmãos, é um exercício de purificar o nosso coração. Purificar o nosso coração da arrogância. Purificar o nosso coração da soberba, dos maus desígnios. Purificar o nosso coração das falsas ideias, das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz que as nossas armas, elas são espirituais. Elas não são carnais. A nossa espada, a espada do Espírito, ela é poderosa para cortar, para limpar tudo aquilo que haver na nossa vida, que realmente nos impede de produzir frutos. Então, Paulo diz, olha, com autoridade espiritual, não lutando com armas carnais, mas militando com armas espirituais, como o jejum, como a oração, como o estudo da palavra, como a prática dos dons. Quando nós praticamos essas coisas, sabe o que acontece? Sofismas, filosofias, doutrinas erradas, concepções erradas. Paulo usa o termo o seguinte, ele fala que porque nós temos a condição de lutar com armas espirituais, nós conseguimos levar cativo o nosso pensamento à presença de Deus. Nós conseguimos nos desprender de tudo aquilo que nos prende a esse plano material. Por isso, os puros de coração verão a Deus. Por isso, qual que é o nosso trabalho? Qual que é o desafio de ouvir a voz de Deus? É lutar com as armas espirituais no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas, nós não estamos lutando contra um lugar determinado, nós estamos lutando contra principados, os dominadores das trevas, que atuam no mundo espiritual, nos filhos da desobediência, cegando o coração. Satanás, ele cega o coração do ser humano com falsas ideias, com engano, com arrogância, com prepotência, com vaidade, com luxúria.
Existem tantas coisas, tantas artimanhas, ciladas que Satanás prepara para as pessoas, que elas se sentem maiores do que Deus, descreem totalmente de Deus, mudam a própria natureza humana, elas vão contra a própria natureza humana. E, irmãos, quanto mais preso nessas coisas o ser humano fica, menos ele consegue enxergar a Deus. Ele pode até criar uma ideia de Deus, mas os seus ouvidos e os seus olhos espirituais estão embotados. Por isso, lá em Efésios, capítulo 1, Paulo, ele ora pela igreja de Éfeso, para que o coração dos irmãos fosse iluminado pelo conhecimento de Cristo. Então, quando nós começamos a lutar com armas espirituais, o Senhor começa a limpar o nosso coração e a mostrar que Ele é, que Ele será e sempre será o mesmo. O Senhor começa a revelar o seu poder para nós. E Ele, então, quando nós ouvimos a sua voz e enxergamos a sua presença batendo na nossa porta, nós podemos abrir a porta. E quando nós abrimos a porta da nossa casa, o Senhor, Ele entra para cear conosco. E quando Ele entra para cear conosco, Ele começa a transformar a história da nossa família. É isso que Jesus exultou, irmãos. Ele exultou porque aqueles 72 foram recebidos dentro de casas, em famílias. Ele exultou porque o reino de Deus adentrou na vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. E ali, os demônios